Oi, gente, Tati Damasio aqui. Hoje eu quero conversar com você sobre o Ano Novo Astrológico. Ontem, dia 20 de março, começou o Ano Novo Astrológico, de verdade agora, né? Então, feliz Ano Novo de verdade. De acordo com a astrologia, o Ano Novo começa no dia em que o Sol entra no signo de Áries. Então, este é o mês dos arianos, né, o primeiro signo do zodíaco, a turma aí regida pelo fogo, que puxa a corda aí, puxa a fila dos outros signos do zodíaco. Mas vamos falar então da energia do ano novo. Este ano, que é regido por Saturno, já está, né? Nós já estamos sendo regidos por Saturno desde 2017 e vai até 2000 e... não vou lembrar agora, mas Saturno, pela astrologia, é considerado o senhor do karma. Então, ele já está nos cobrando muitas questões kármicas da colheita, né? Este ano em específico, 2024, então é 2 mais 0 mais 2 mais 4, dá 8. Então, Saturno como corregente, Saturno é o regente número 8, né? Então, isso é potencializado, apesar da gente já estar sendo regido por Saturno, este ano de 2024 isso é potencializado. Porque 2024 dá 8 também. Então, é 8 de Saturno, que é o regente, mais 8 do ano de 2024, tá? Então, março, que é um ano, é um mês 3, então, na soma mais aprofundada, né? Não é o caso aqui, mas só para compartilhar. 8 do ano de 2024 mais 3 dá 11, que é o arcano da justiça pelo tarô. Então, daqui a pouco eu explico um pouquinho também a diferença, porque pelo tarô Rider-Waite, o 11 é a justiça e o 8 é a força. Só que no tarô tradicional, o de Marsella, eles é invertido. Na verdade, Rider-Waite inverteu, tá? O 8 é a justiça no tarô clássico e o 11 é a força. Mas os dois, tem até lá no Instagram, eu fiz um post sobre isso, né? Justiça ou a força. Ambos pedem equilíbrio, fala de colheita, fala de autocontrole, fala de bom senso, tá? Cada um com as suas peculiaridades, um mais, né, no âmbito coletivo, outro mais no âmbito individual, mas de toda forma, o ano 8 é um ano de colheita. É um ano que as coisas acontecem muito rápido, até porque o próprio 8, né, que simboliza ali, né, o símbolo do infinito deitado, né, é o 8 deitado, aqui no arcano 8 da força, pelo tarô Rider-Waite, tem esse símbolo do infinito, que é o número 8 deitado. Então, fala das coisas acontecendo também pela ação da lei do karma, que é a lei, uma das leis, né, universais, que é a lei de ação e reação, ou a lei da colheita, né? Então, a gente precisa observar, enquanto indivíduo, o que nós plantamos nos ciclos anteriores, porque este ano é o ano que vem o retorno, que Saturno, como senhor do karma, ele vem fechar a conta, né? Literal. Então, ele vem cobrar. Então, o que você plantou? Porque chegou a hora de colher. Além de ser um ano de justiça. Então, muitas coisas, até no coletivo, nós vamos perceber muito movimento de coisas que estavam muito tempo paradas e que vêm à tona, né? No coletivo, nós vamos perceber também muitas reações da natureza de acordo com o que a gente vem fazendo com o meio ambiente nesses anos anteriores. Então, assim, eu fiz algumas anotações aqui para conversar, para não esquecer de nada, porque é muita informação. Numerologia, mais a astrologia, mais o tarô. Então, na verdade, esses saberes todos se conectam, né? Então, a gente acaba falando um pouquinho de tudo, tá? Então, assim, de acordo com o ano pessoal de cada um vai perceber essa energia do 8 de uma forma, tá? Ela reverbera sobre cada um de uma forma diferente. Eu, por exemplo, o meu ano pessoal é o 2, que é o ano da sacerdotisa, né? Só que eu só vou entrar nesse ano 2 a partir do meu aniversário, que é em abril, tá?
Então, ó, não existe uma regra fechada para o que cada um vai sentir nesse ano 8, nesse ano de justiça. Mas, coletivamente falando, a gente vai sentir, vai perceber que o 8 ele vai evocar um poder de dentro. Ele vai chamar cada um individualmente e coletivamente para olhar para dentro, para ver o que assim, só para explicar um pouquinho. O ano passado, 2023, foi regido pelo 7, e o 7 é um número espiritual que chama a gente para introspecção. O 8, ele chama para dentro de uma forma diferente. É para pôr para fora o nosso poder de cocriação, tá? Então, o 8, apesar de chamar para olhar para nós, para descobrir o nosso poder pessoal, ele chama para a gente manifestar para fora e não a introspecção que o ano 7 pedia mais, tá? Então, o ano 8 é o ano da lei, tá? Ele traz essa energia da lei. Então, o que vai aflorar mais pra gente, que vai demandar mais da gente esse ano, é um equilíbrio, tá? Lembrando que, ó, o arcano, a força, é uma mulher domando um leão. Ela tá segurando a boca do leão, conectada, né, com a Lemniscata, que é esse símbolo do infinito. Então, ela domina, é um autocontrole. O leão aqui, ele representa a nossa, os nossos instintos. Então, o ano 8, ele vai pedir isso para nós, que a gente domine essa fera interna, ou, que a gente fala na psicologia, a nossa sombra, né, o nosso instinto, tá? E o 11, por sua vez, é uma mulher, né, a justiça com a balança na mão, com a espada na mão, que pede o quê? Bom senso, equilíbrio, racionalidade. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio em ambas as representações, tá? A comunicação equilibrada, enfim, tá? Então, só eu fiz anotei aqui, né, as energias do ano 8. Então, vai pedir autocontrole, autoconfiança, né, que é aquela coisa de explorar o nosso poder interno. Então, quanto mais eu busco o autoconhecimento, mais eu reconheço e sei quem são as minhas ferramentas internas, sei quais são, né? O autoconhecimento, ele proporciona isso. Eu tenho uma bagagem, né, na minha alma, dentro de mim eu já tenho algo que já vem manifestando ao longo da minha existência nessa vida. Então as coisas vão aflorando, mas se eu busco autoconhecimento, eu aprofundo mais, eu mergulho mais e eu vou descobrindo ainda mais as minhas ferramentas, que muitas vezes estão adormecidas, muitas vezes eu não fazia ideia que elas existem. Então eu ganho mais autoconfiança quando eu sei quem eu sou na fila do pão, né? Então, se eu, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo quando eu faço devolutiva dos meus atendimentos, que dá algum tipo de desequilíbrio, principalmente no atendimento da mesa quântica. Aparece lá, né, vez ou outra, o desequilíbrio de não utilizar as ferramentas internas, não vou lembrar agora um contexto para falar para vocês, mas eu sempre exemplifico da seguinte forma. Muitas vezes a gente vai utilizar a nossa energia, o nosso poder, o nosso potencial de forma errada. Por quê? Vamos imaginar que a gente tem uma parede, um muro, e a gente precisa derrubar esse muro. Essa é a tarefa do momento. E aí você pega o quê? Você abre a sua caixa de ferramentas e você pega uma chave de fenda, que é a primeira coisa que você vê lá. Pega a chave de fenda para derrubar esse muro. Pensa no gasto de energia, de tempo que você vai ter se você usar uma ferramenta errada para fazer essa atividade em específico. Quando, na verdade, se você olhar mais lá no fundo da sua caixa de ferramentas, tem uma marreta que facilitaria o seu trabalho, pouparia tempo e energia. Então, o autoconhecimento, ele nos permite saber o que nós temos e a cada situação que se apresenta, a cada novo desafio da vida, porque sim, a vida tem desafios, né? Quanto mais a gente evolui, a gente vai, é como um game, a gente vai indo para novos níveis e tem novas tarefas naquele nível.
Então a vida demanda de nós, à medida que a gente evolui, à medida que a gente amadurece, cresce, expande a nossa consciência, a vida vai demandando mais. Então, quando a gente olha para dentro dessa nossa bagagem, né, os nossos registros, a gente acaba descobrindo quantas coisas a gente já tem lá dentro e que não utiliza. E o autoconhecimento promove isso, promove essa expansão da consciência de nós mesmos, tá? E como a gente nessa vida precisa utilizar as ferramentas para o nosso crescimento e também para servir o coletivo. E o ano 8, ele pede isso também. Qual que é o foco da minha vida? O que eu vou focar hoje, tá? Ele pede que a gente tenha atenção no aqui e agora, porque muitas vezes a gente está tão acelerado e o ano 8 é um ano rápido, que as coisas acontecem muito rápido, a gente vai ficar mais agitado no coletivo, a gente vai ficar mais agitado no individual, então o ano vai sim estar mais agitado nesse sentido, as coisas acontecendo de forma muito rápida, se desenrolando, né? Porque como é um ano de colheita, é resultado, né? Então teve todo o ciclo anterior de plantio, de regar, de esperar, antes de tudo, né? Arar a terra, germinar, preparar o terreno. Então tudo isso demanda tempo. E o ano 8, ele aparece algumas coisas, tá? Os resultados aparecem, as coisas que estavam escondidas aparecem, tá? Então, assim, essa energia do 8 vai exigir de nós autocontrole. Lembra da força, o autocontrole, a mulher domando o leão ali pela boca, tá? Então, a nossa relação com o tempo, ela precisa ser bastante observada nesse ano. Cada mês, ele tem uma energia que potencializa a energia universal, que é o 8. Mas isso é um assunto mais profundo, que aí é legal você até fazer seu mapa numerológico para saber qual é o seu ano pessoal, qual é o seu regente, qual que é o... Se você ainda não fez o seu mapa do autoconhecimento, onde eu coloco a astrologia, o tarô e a numerologia, para trazer para você o autoconhecimento com dicas muito práticas para serem implementadas no seu dia a dia, me chama no WhatsApp. Eu vou, lá no Instagram tem o link com o WhatsApp para você pedir o seu mapa do autoconhecimento. A vida neste ano vai te pedir autocontrole, tá? O universo vai demandar de você o autocontrole. Então, cada mês tem uma energia, né? Como eu estava falando. E, por exemplo, a energia do mês 3, que é esse mês agora, de março, ela é uma energia de intuição. Porque é o 8 do coletivo do ano novo, do ano 2024, é o 8 mais o 3, que dá 11, né? E o 11 é 1 mais 1, que dá 2. Então, assim, fala de intuição, porque o 2 no tarô é a sacerdotisa, que pede a introspecção. Fala de usar a intuição dentro do coletivo também, tá? E dia 25 vai ter um eclipse. E também o eclipse influencia, né? Dentro da astrologia, toda vez que acontece um eclipse, a região que é eclipsada é um assunto mais profundo também, mas, por exemplo, quando existe um eclipse no céu, existe uma sombra projetada no nosso planeta. Então, a região que é projetada aquela sombra, astrologicamente falando, aquela região está sendo julgada, tá? Então, eu posso fazer um outro vídeo falando só de eclipses, que é algo muito interessante, que influencia, e a gente não tem dimensão do quanto isso influencia. Então, dia 25 agora nós teremos um eclipse, e a gente precisa trabalhar bastante a intuição. Como a gente já está no fim de março, eu vou falar um pouquinho da energia de abril, que é o 8 mais o 4. Tá? Que fala da comunicação, né? 8 mais 4 dá 12, 1 mais 2 dá 13, e o 3 é comunicação. E olha que interessante, o que nós vamos ter quase o mês inteiro de abril? Mercúrio retrógrado. Para quem não sabe, Mercúrio é o planeta que rege a comunicação, as comunicações, seja pelas mídias, seja pelos meios de comunicação, né? Eletrônicos e também a comunicação, né, falada.
Então, comunicação de todas as formas, escrita, mensagem, internet, redes sociais. Mercúrio retrógrado pode influenciar diretamente nisso e influencia de dar problemas em WhatsApp, dar problemas na internet, a gente ter problemas para se fazer, né, entender dentro da nossa comunicação interpessoal. Então, é importante estar atento a essas energias, tá? Porque de toda forma, né, o 8 e a energia da numerologia, né, no nosso caso é o 8, a energia dos planetas influenciam, tanto individualmente como no coletivo. Então, a gente precisa observar também no sentido de autoritarismo, porque o ano da justiça também traz aquela coisa assim do autoritarismo, então cuidado com isso, principalmente na comunicação. O ano 8 também pede perseverança, tá? A gente ter constância nas coisas que a gente se propõe a fazer, tá? O ano 8, como ele acelera um pouco, o dia que a gente não tá muito assim, organizado na rotina. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto muito de uma rotina muito fechada, mas minimamente organizada para que eu consiga fazer as coisas que eu preciso fazer no dia a dia, mas sem uma regra muito rígida, né? Então, a gente precisa de uma constância, a gente vai perceber que a gente vai precisar minimamente ter organização, tá? E maturidade também. O 8, ele vai chamar a gente para aquela para autorresponsabilidade. Por quê? Porque você vai ter resultados daquilo que você plantou. Então, assim, vamos observar os resultados que vão aparecer pra gente agora. Porque é tudo obra minha, né? Eu estou colhendo aquilo que eu plantei, então isso vai demandar maturidade. Ou para se reconhecer, puxa, fiz um bom plantio, ou caramba, estou colhendo frutos daquilo que eu plantei, tá? Então a colheita é individual e também tem a colheita do coletivo, de tudo aquilo que a gente emana, né? De tudo aquilo que a gente vibra no contexto coletivo, tá? Então tudo isso vai reverberar dentro e fora, são as leis. A lei é assim, o que está fora é como o que está dentro, né? O 8 também ele fala de transmutação. Então, a transmutação é transformar aquela dor, né, o nosso sofrimento, a nossa dor, em aprendizado. Então, vamos aproveitar essa energia também para transformar o nosso passado, ressignificar algumas dores, porque isso vai trazer mais leveza para o nosso dia a dia. E por último aqui que eu anotei, é a consciência. Estarmos conscientes de toda essa influência, né, planetária, astrológica, dentro do nosso individual, faz com que a gente se coloque mais à disposição de aprender sobre nós e sobre o todo, porque nós somos seres individuais, em experiência aqui na matéria, mas nós, com os nossos talentos e dons naturais, nós devemos servir, tá? Então, a vida chama a gente o tempo todo para amadurecer, para evoluir e para servir, ok? Então, é isso. Eu desejo que o seu ano seja de bastante consciência, bastante busca do autoconhecimento, porque isso vai ajudar com que a gente flua no individual e no coletivo e seja quem a gente nasceu para ser, tá bom? Um beijo no coração. Só reforçando, se você ainda não fez o seu mapa do autoconhecimento, busca lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, em algum lugar aqui na legenda, para que você entre em contato comigo e faça o seu mapa do autoconhecimento. E para os arianos, para quem faz aniversário entre março e abril, né? Os arianos terão 50% de desconto nesse mapa. Tá bom, queridos? Um beijo no coração, muita paz e muita luz.